O espírito de Humberto de Campos, também conhecido pelo pseudônimo Irmão X, nos transmitiu crônicas por meio da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Essas crônicas incluem histórias da vida terrena e suas consequências na dimensão espiritual após a morte do corpo físico. São ensinamentos baseados nas leis naturais de Deus. O conteúdo destaca os ensinos evangélicos trazidos pelo Cristo. Acolhe-os com tolerância e benevolência. Além da morte, floresce a vida, a esperança e a alegria, ante a glória de Deus. Do livro Contos e Apólogos. Lição 4. O faroleiro desprevenido. O soldado Teodoro, homem de excelente coração, fora nomeado faroleiro por Alcebíades, na expedição da Sicília, a fim de orientar as embarcações em zona perigosa do mar. Por ali, rochedos pontiagudos esperavam sem piedade as galeras invigilantes. Ainda mesmo sem tempestade, quando a fúria dos deuses não soprava sibilante sobre a terra, derrubando casas e arvoredo. Os pequenos e grandes barcos eram como que atraídos aos penhascos destruidores, qual ovelhas conduzidas ao matadouro. Quantos viajantes havia já perdido a vida e os bens na traiçoeira passagem? Quantos pescadores desprevenidos não mais regressaram à bênção do lar? Ninguém saberia dizer. Preservando, porém, a sorte de seus comandados, o grande general situou Teodoro no farol que se erguia na costa, com a missão de iluminar o caminho do mar, dentro da noite. Para garantir-lhe o êxito, mandou-lhe emissários com vasta provisão de óleo puro. O servidor, orado com semelhante mandato, permaneceria no ministério da luz contra as trevas, defendendo a salvação de todos os que transitassem pelas águas escuras. De início, Teodoro desenvolveu, sem dificuldade, a tarefa que lhe competia. Fim do crepúsculo, mantinha a luz acesa, revelando a rota libertadora. Quando os vizinhos, porém, souberam que o soldado guardava um coração terno e bondoso, passaram a visitá-lo, a miúde. Realmente estimavam nele a cordialidade e a doçura, mas o que procuravam, no fundo, era a concessão de óleo destinado às pequenas necessidades que lhes eram próprias. O soldado, a breve tempo, era cercado de envolventes apelos. Antífon, o lavrador, veio pedir-lhe meio barril do combustível para os serões de sua fazenda. Eunice, a costureira, rogou-lhe 2 ânforas cheias para terminar a confecção de algumas túnicas, além das horas do dia. Êmbolo, o sapateiro, alegando que o pai agonizava, implorou-lhe a doação de alguns pratos de azeite, a fim de que o genitor não morresse às escuras. Crisóstomo, o fabricante de ungüentos, reclamou 5 potes destinados à manipulação de remédios. Cordeiro, o negociante, implorou certa cota mais elevada para sustento de algumas tochas. Todos os afeiçoados das redondezas, interessados em satisfazer as exigências domésticas, relacionaram solicitações simpáticas e comoventes. Teodoro, atingido na sensibilidade, distribuiu o combustível precioso pela ordem das rogativas. Não podia sofrer o quadro angustioso, afirmava. As requisições, no seu parecer, eram justas e oportunas. Assim foi que, ao término de 2 semanas, se esgotou a reserva de 12 meses. O funcionário não pôde comunicar-se facilmente com os postos avançados de comando. E, tão logo se apagou o farol solitário, por várias noites consecutivas os penhascos espatifaram embarcações de todos os matizes. Prestigiosos contingentes de tropas perderam a vida. Confiados pescadores jamais tornaram ao ninho familiar. Comerciantes diversos, portadores de valiosas soluções de problemas inquietantes da luta humana, desceram aflitos ao abismo do mar. Alcebíades, naturalmente indignado, exonerou o servidor do elevado encargo, recomendando-lhe fosse aplicado às penas da lei. O médium cristão é sempre um faroleiro com as reservas de óleo das possibilidades divinas, a benefício de todos os que navegam a pleno oceano da experiência terrestre. Indicando-lhes os rochedos das trevas e descerrando-lhes o rumo salvador? Todavia, quantos deles perdem a oportunidade de serviço vitorioso pela prisão indébita nos casos particulares que procedem geralmente de bagatelas da vida?